contribuir, eu vou aproveitar para poder recontar aqui uma história, um caos que eu e a Márcia, a gente teve uma conversa muito gostosa, nas últimas lives que a gente teve, que eu acho que é uma contribuição que pode deixar a situação um pouco mais esclarecida do ponto de vista prático e até para que os políticos possam entender no que eles podem ajudar, né? Além do documento que a Márcia tem na mão, claro. Que é o seguinte, vamos imaginar que no Brasil, né, assim, um tempo muito próximo, tenha passado toda a reforma tributária da forma como está aí, com a matriz ESG, que o mercado de carbono esteja já operando. E, por conta disso, nós tenhamos também todos um cipó de auditores fiscais do trabalho já operando com essa nova legislação. Então, vamos imaginar que uma certa grande empresa do ramo alimentício, desses oligopólios que o meu xará André mencionou, lance no produto, no mercado, que esteja exatamente em acordo com essa nova agenda. Vamos chamar, então, de uma carne de boi que não é de boi. Não um boi que viveu, que nasceu de uma vaca, que cresceu e que foi abatido. Não. De uma célula de boi, por exemplo, que foi feita numa impressora, mas vai ficar no formato daquele hambúrguer que a gente já conhece. Ele vai ser embalado e vai ser colocado nas prateleiras do supermercado, né? Já dizendo que, dentre outras grandes qualidades, além dessas mencionadas, ele vai poupar os tais dos 15 mil a 17 mil litros, que dizem que supostamente são utilizados de água potável para a criação de um animal para o abate, né? Então, ele já vai gozar de cara, nesse cenário que a gente está aqui desenhando, de várias isenções, né? Enquanto todo mundo vai estar afogado de IVAs de mais de 30%, dependendo se for da água, especula-se que vai a 37%, né, para toda a cadeia produtiva. Essa pessoa benevolente, que vai estar produzindo e ofertando um alimento artificial, mas que está de acordo com o que foi determinado pelos esses grandes organismos, pela Agenda 2030, por Davos, portanto, ele vai receber o dinheiro para poder, daqueles produtores convencionais, aquele que faz o boi e o leite da vaca, como a Márcia estava mencionando, e esses vão ter essa penalização extra de pagar por essa produção de carne que elegeram por nós como sendo a que nós deveríamos consumir. Aliado a isso, você vai ter que ter ferramentas. Por exemplo, eu concito as pessoas a procurarem num site chamado C40 Cidades, que o Brasil faz parte desse grupo. São mais de 100 prefeitos ao redor do mundo, de grandes cidades, que aderem a isso aí, que é a Agenda 2030, né? E com base todas essas desculpas de tornar um mundo melhor, mais limpo, mais justo, né? Mais socialmente responsável, vai apoiar, vai dar todas as ferramentas para que isso aconteça. Entre elas, pode ser também que entre já em circulação a moeda digital, o Drex, que está prevista. E ela se opera muito parecida com o Pix nosso que a gente já tem. Então, a gente aboliria as cédulas de papel e agora todas as transações seriam feitas através de nossos aplicativos. E vamos supor que um cidadão comum, né, vai querer ir ao supermercado e comprar a sua carne para o seu churrasco, já que a gente está falando para um público do Rio Grande do Sul, que aprecia o bom churrasco, e ele queira comer uma carne que seja realmente que provenha do boi criado de um pasto natural. Só que ele, ao se deparar no caixa, ele vai ver que o crédito dele, o crédito social, diz que ele já esgotou aquela quantidade módica que ele tem por mês, que seria ambientalmente responsável, né? A cota dele já estaria estourada. No entanto, ele estaria liberado para comprar um produto similar, que seria o indicado, que teria o selo verde, estaria certificado pelas certificadoras internacionais como a Varren, por exemplo. Qual seria ela? Seria essa carne sintética. Então, ele, para não ficar sem o churrasco dele, ele compra essa carne sintética, né? Usa o crédito dele e, quando for oferecer para ele, para a família dele, para os filhos e amigos, o sabor vai ser muito parecido. Afinal de contas, são células que são cultivadas que vêm do boi. O cérebro dele vai entender que ele está consumindo uma carne bovina, mas ele não sabe o que vai ser aditivado naquela carne. Que poderia conter, por exemplo, medicamentos que ele não gostaria de tomar, né, que ele não concorda em assumir o risco por eles. No entanto, uma comissão de burocratas decidiu que seria saudável para ele. E lá está embutido o risco totalmente dele, mas a decisão de um terceiro que não seja ele, e nem responsável pela família dele. Então, esse é um cenário hipotético onde você pode ver conjugada todas as ferramentas que estão sendo colocadas para nós agora,
para um cenário de uma sociedade controlada. E assim você pode ver que se controla ao mesmo tempo todos tudo na vida de uma pessoa comum, que, por sinal, vai ter que passar a usar uma identidade digital, né, que nela contém as informações de todo ser humano, inclusive os dados de saúde. E aí você vai ter um Estado que vai ser um diretor de todos nós, né? É o que chama de coletivismo. Alguém, alguma autoridade, um grupo de pessoas vai dizer, olha, use tal medicamento, coma tal tipo de comida, não professe tal tipo de crença, entendeu? Demonstre que você seja fiel às diretrizes da sociedade, que são ditas pelos governantes, e aí você vai ter uma pontuação, e com isso você aí sim vai poder exercer alguns direitos, como ir à universidade, como consumir eventualmente uma carne, né? E coisas do gênero. Então funcionaria mais ou menos nesses moldes. E o produtor, ele não seria necessariamente retirado do mercado. E ao meu ver, a boa e nobre tentativa dos parlamentares de tentar retirar do projeto tributário o agro não será o suficiente. Porque, na verdade, o que se precisa é de um start. Quando você cria uma inovação na norma jurídica, como, por exemplo, a associação do ESG para a matriz de seletividade, para o governo federal principalmente, o que você vai estar dando vai ser um precedente para que outras normas, que não vão precisar ser de status legal, possam regular. E aí acabando criando, na prática, esse tipo de coisa. Basta ver a pauta ESG contempla, em conjugação com o ambientalismo, a pauta de equidade, que aí você vai colocar o tal do racismo ambiental, uma ideia muito translocada, na qual tenta fazer uma relação de causa e efeito entre as inundações, as secas, os eventos climáticos, que para eles são sempre causados principalmente pelo homem, através de suas ações, né? É o chamado antropogenia climática, e por via de consequência que atinge populações mais pobres, e essas pessoas mais pobres são, na sua grande maioria, de grupos representativos raciais mais discriminados, mais vulneráveis, e, portanto, conscientemente ou não, você é responsável por isso. Então, é seu dever, por consciência, ética e moral, você deixar de consumir aquilo que seria da sua vontade. E vai passar a fazer uma inversão da lógica mercadológica. Atualmente, o produtor ele tenta saber o que o seu consumidor deseja adquirir para colocar de forma melhor e mais barata. Seria a eficiência do mercado que ditaria quem seriam os prevalecentes no mercado. Com a aplicação da aprovação da reforma tributária nos modos que está, é possível que se coloque sempre através de empecilhos, como seriam as barreiras antigamente fitossanitárias, essas barreiras de ESG, para na prática você não deixar que o produtor convencional possa ser competitivo e justificar penalizações, aplicações de multas e até mesmo de valores escorchantes de faixas de taxação. Vamos colocar numa situação, uma propriedade tradicional aí mesmo da região, não deva ter, por exemplo, uma grande diversificação de negros, ou quilombolas, ou indígenas, dada a sua própria composição geográfica, né, étnica geográfica. E algum auditor fiscal do trabalho que esteja ali discricionariamente pode achar que isso esteja caracterizando uma quebra dessas normas. Então, ele só precisa de um princípio aprovado. Então, a meu ver, em complementariedade até ao que foi proposto pelo meu colega aqui que me antecedeu, André Pirajá, eu proponho que os deputados e senadores que estejam nesse momento discutindo ainda a reforma tributária que a rejeitem por completo, porque a sua simples nascetura no campo do ordenamento jurídico dará aos operadores de direito que se chama de precedente, da forma de uma conquista pelo princípio do não retrocesso de uma conquista social. Então, uma vez que você esteja criando essa novidade jurídica, vai ter inúmeras ações judiciais e inúmeras ações governamentais não controláveis e não auditáveis pelo Poder Legislativo. Então, na prática, estaria criando uma insegurança jurídica da qual os produtores rurais não poderiam controlar. E a gente já está sabendo, na prática, que deixar que o Poder Judiciário seja o editor da nação, né? Seja o poder das decisões finais não tem sido uma boa para nós. Lembrando que o Brasil é detentor de 12% das reservas mundiais de águas potáveis. E o nosso subsolo é recheado de minerais que são extremamente estratégicos, inclusive para a confecção de ligas para essas novas tecnologias da Revolução 4G
e também para todos esses equipamentos que são tidos como ambientalmente eficientes, como aerogeradores e placas solares. O lítio, por exemplo, não é uma substância que você vai conseguir produzir através de nenhuma árvore nativa. É um mineral que você vai ter que extrair através de um processo altamente tóxico, né? Mas que ninguém fala, porque no final das contas a ideia é conjugar todo esse controle e mais uma falta de gestão proposital para que a nossa moeda se desvalorize e todos os nossos recursos possam ser facilmente adquiridos por esses grandes grupos que no final já estão financiando toda essa pauta. A C40 ela é financiada pela Fundação Bill Clinton, pela Open Society Foundation do George Soros, entre várias outras. E eu agradeço novamente a oportunidade, Márcia e todos os presentes, e qualquer coisa podem procurar, meu Instagram é @AndréSantanaDV, tudo junto, sem acento. Fiquem com Deus, boa sorte e parabéns.